Olá! Vamos falar sobre fibroblasto? Sabe quando éramos criança e estávamos aprendendo a andar de bicicleta e de repente levamos um tombo e surgiu uma lesão no joelho? Pois bem, nesse e em outros ferimentos há a presença de uma célula chamada fibroblastos, que em conjunto com outras células auxiliam no nosso processo de cicatrização da nossa pele. Os fibroblastos são as principais células responsáveis pela formação da matriz extracelular, que é a base do tecido conjuntivo. Também é a principal célula que produz colágeno, glicosaminoglicanos e proteoglicanos. O colágeno é uma proteína responsável por garantir firmeza e elasticidade à pele. O glicosaminoglicanos, que tem o papel de manter e apoiar o colágeno e elastina, mantendo as fibras proteicas em equilíbrio e proteção. E os proteoglicanos, que também são proteínas com cadeias de polissacarídeos que formam um tipo de carboidrato, sendo importantes na matriz extracelular, fornecendo suporte estrutural entre as células. Sua origem provém de uma linhagem de células troncos mesenquimais presente nos tecidos de todos os seres vivos, desde a fase de embrião, se desenvolvendo em células de vários tipos de tecidos conjuntivos. Os fibroblastos secretam proteínas fibrosas e substâncias fundamental que juntas formam a matriz extracelular, que é a base do tecido conjuntivo. São basicamente os fibroblastos que determinam quão firme será a sua matriz extracelular, dando ao tecido conjuntivo toda a sua força, forma e capacidade de aderir a outros tecidos. Os fibroblastos são células consideravelmente grandes, medindo de 50 a 100 microns de comprimento e 30 microns de largura. São planos, fusiformes e possuem cerca de 3 microns de espessura. Sobre os seus componentes, podemos notar um núcleo grande com formato de elipse, que possui vários nucleolos em seu núcleo, auxiliando na síntese de proteínas com a organização dos ribossomos. O fibroblasto é dividido em dois estágios diferentes de acordo com a sua atividade. São classificados como fibroblastos quando a célula está ativa, se dividindo e produzindo tecido conjuntivo, ou pode ser classificado como fibrócito, quando a mesma se encontra inativa. Quando a célula se torna um fibrócito, seu formato se parece com a de um cilindro, tornando-se fácil identificá-los. Geralmente, essas células são vistas em maior quantidade nas margens de algum tipo de tecido conjuntivo. Suas funções principais são deposição de colágeno e reparo de feridas. O seu tamanho é bem menor em relação ao fibroblasto. Seu citoplasma apresenta a característica acidófilo e a pouca quantidade de retículo endoplasmático rugoso. O fibrócito se mantém com pouca atividade até que sofra estímulo para que volte a sintetizar as fibras, retornando ao seu estado de fibroblasto. Fibroblastos apresentam um núcleo grande e com forma elíptica e cromatina pouco condensada. Os fibroblastos apresentam núcleo, citoplasma, retículo endoplasmático rugoso, ribossomos, complexo de Golgi, mitocôndria, nucleolo e vesículas. Essas células estão presentes desde o nosso nascimento, e sua produção pode variar em diversos fatores, como crescimento, idade, condição física, ossos quebrados e ferimentos. Essas células estão presentes desde o nosso nascimento, e sua produção pode variar em diversos fatores, como crescimento, idade, condição física, ossos quebrados e ferimentos. Essas células estão presentes desde o nosso nascimento, e sua produção pode variar em diversos fatores, como fases da cicatrização 1, 2 e 3. Um dos papéis importantes que o fibroblasto desempenha no nosso corpo está ligado ao reparo tecidual. Por exemplo, quando alguém sofre um corte, os fibroblastos fazem parte fundamental no processo de resposta do nosso corpo, agindo para reparar a ferida, enquanto outras células previnem a infecção. Sendo assim, os fibroblastos se tornam os responsáveis pela resposta rápida a problemas emergentes, podendo evitar problemas futuros.
A primeira fase é caracterizada pela hemostasia, resultante da formação do coágulo de fibrina e migração de leucócitos fagocitários, os quais removem as substâncias estranhas e micro-organismos. Já a segunda fase envolve principalmente a migração e proliferação de três classes celulares: fibroblasto, endotélio e queratinócito, além da deposição de fibronectina sobre o arcabouço de fibrina, formando os fibronexos. A secreção do colágeno 3. Em sua maioria, sobre esse último, e da síntese de outros elementos matriciais, sendo o fibroblasto o maior responsável por essas mudanças estruturais. Já na terceira e última fase, ocorre a mudança no padrão de organização do colágeno e do seu tipo principal, ocorrendo substituição do colágeno 3 por 1, aumento no número de ligações cruzadas entre os monômeros dessa substância e orientação prevalente nas linhas de estresse da pele, fenômeno que aumenta a resistência da ferida. Todo o processo de cicatrização será controlado por polipeptídeos, chamados fatores de crescimento, que modificam a fisiologia das suas células-alvo. Os fibroblastos podem ser encontrados em vários tecidos, como, por exemplo, o tecido conjuntivo, propriamente dito, o tecido conjuntivo frouxo, o tecido conjuntivo denso, seja ele modelado ou não modelado, no tecido conjuntivo adiposo, tecido elástico, tecido reticular e tecido mucoso. As principais características encontradas nesses tecidos são sustentação, preenchimento, elasticidade, proteção contra impactos, armazenamento, seja de gorduras ou íons, defesa do organismo, transporte de gases e nutrientes, entre outras. Sendo assim, montamos duas maquetes, uma representando o fibroblasto e a outra representando os fibrócitos, com as suas respectivas organelas, sendo elas o núcleo, nucleolo, mitocôndria, retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso, o vacúolo, complexo de Golgi e os ribossomos. Esses são os integrantes do nosso grupo. Esperamos que tenham gostado do nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção e tchau, tchau!